especial para elas. Olha só. Essas crianças, bênçãos de Deus, né? Vamos orar por elas. Estendam as mãos para cá. Pai, eis aqui as tuas crianças, os nossos pequeninos, o futuro da tua igreja, meu Pai, o futuro dessa nação. Que o Senhor possa conservá-los, meu Pai, com saúde, com vida, para que elas possam crescer em estatura, em graça, em sabedoria na tua palavra. Que o Senhor possa abençoar o culto delas, que elas possam, meu Pai, desde pequenas, a saber que o Senhor é o único suficiente Salvador e aquele que merece ser adorado e louvado por nós. Abençoa aqueles que estão com elas, Pai, dando força e graça a eles também, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ir. Queridos, em tempos de lutas, em tempos de lágrimas, queremos buscar em Deus tempos de esperança. Semeia com lágrimas quem lá no fundo tem a esperança. E o semeador chora porque ele tem a difícil decisão, que é semelhante à nossa, em situações deste tipo, entre, por assim dizer, investir, depositar a semente na terra, ou moê-la e fazer o pão. Entre o hoje que grita, um amanhã que se espera. Não é uma decisão fácil. Você literalmente enterrar aquilo que pode ser o pão do seu filho, para colher dali a um ano. Mas é isso que nós precisamos aprender em tempos de desespero e em tempos de luta. Em meio às lágrimas, fazemos escolhas difíceis. Escolhas inspiradas por Deus. Escolhas que vão além do ordinário, do comum da vida, porque nascidas no coração do Senhor. Meu irmão, minha irmã, seja a luta que for que estiver lhe visitando, caminhe, semeie, chore, sim, mas bem. Às vezes as lágrimas atrapalham, às vezes elas clareiam as coisas. Que seja sempre as lágrimas de clarear, as lágrimas de desobstruir a alma, as lágrimas de desobstruir o espírito, as lágrimas que se tornam rios de esperança, regando a terra com o nosso suor, com o nosso trabalho e, acima de tudo, com o nosso clamor pela presença de Deus. Nesse sentido, eu senti no coração de partilhar com vocês nessa noite um texto que está em Gênesis 41. Gênesis 41, do 1 ao 16. Gênesis 41, do 1 ao 16. Fala, Senhor, aos nossos corações, nesta noite de luta, de choro, mas de esperança. Fala aos nossos corações sobre o amanhã que o Senhor está gerando. Fala aos nossos corações sobre a vida que muitas vezes está oculta pelas circunstâncias. Fala ao nosso coração, como temos cantado, que em meio às circunstâncias difíceis nós te louvaremos. Fala, Senhor, ao nosso coração de que teu Espírito Santo está nos visitando nessa noite. Fala ao nosso coração da vida que há em Cristo Jesus, pois é em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Gênesis 41, do 1 ao 16, diz assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho.
Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas famosas à vista e gordas, e elas pastavam no carriçal. Após elas, subiam no rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíram 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, por isso um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então, disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos em cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Amém. Um dos meus filmes favoritos, como a gente diz assim, de todos os tempos, chama-se Um Sonho de Liberdade. É um filme dirigido por um camarada norte-americano chamado Frank Darabont, muito premiado. Passava uns tempos lá na tela quente, né? Agora ele ainda meio sumido no fim da década de 90. E os dois protagonistas, né, o Morgan Freeman, aquele ator extraordinário, é um deles, né, o outro é o Tim Robbins, são presidiários. Como tal, eles precisam viver dentro da cadeia do jeito que dá. O personagem do Morgan Freeman, ele é bem matreiro, assim, né? Ele é uma pessoa já muito escolada pela vida. Ele é o atravessador da cadeia, né? Ele consegue coisas para quem está lá dentro. Então, em determinado momento, o protagonista, que é o Tim Robbins, precisa de um martelinho para quebrar umas pedras que ele esculpia. Ele precisa conversar com o Morgan Freeman. Aí é aquela negociata, né? O que eu vou te pagar, né? Para conseguir aquela benesse dentro da cadeia. E os dois vão formando uma amizade muito bonita, né? Ao longo de muitos anos que ambos estão aprisionados. E o protagonista, o Tim Robbins, ele começa nas suas falas, soar bastante estranho, né? De repente no filme, você começa essa fala dessa pessoa, não está fazendo sentido. Até que um dia ele some. Os guardas acham que ele se suicidou na cela,
põe lá e, na verdade, não tem cadeia. A gente descobre que ele, na noite anterior, tinha fugido. E que durante todos esses anos, você vê o filme, quando você vê a segunda vez, parece que faz muito mais sentido, né? Alguns comportamentos dele, algumas coisas. Você vê que ele já, como a gente diz assim, estava armando a cama dele fora da prisão. Quando ele sai da cadeia, ele recupera o dinheiro que o diretor da prisão tinha desfalcado. Ele já tem, vamos dizer, CPF, ele já tem tudo com outro nome, naturalmente, né? E tem uma nova vida que ele espera. E quando ele vai se aproximando desse dia, ele começa a falar com amigos: olha, quando você for solto, me procura em tal lugar, deixa todas as direções. Chega um momento que esse amigo é solto, libertado depois de cumprir a sua pena, e ele segue atrás do amigo e começa também uma nova vida. Eu acho muito bonito o slogan do filme: ocupe-se de viver ou ocupe-se de morrer. Essa é uma realidade da vida. Porque, meus queridos, a vida, ela não, por aí não está fácil para ninguém. As prisões são muitas. Os medos são uma multidão. As esperanças são poucas. O futuro parece meio mirrado. Parece que a vaca magra já está devorando a gorda faz tempo e que a espiga mirrada, crestada, já engoliu as demais e nem disse muito obrigado. Nós estamos passando por esse tempo. E é interessante porque, no fundo, esse é um texto sobre como nós nos posicionamos diante da vida e de como ela é. Vejam, Faraó, por 2 vezes na mesma noite, tem um sonho que depois José vai trazer que são a mesma coisa. Muda as imagens, muda um detalhe ou outro, mas é o mesmo sonho, claro. Sabe quando a gente tem uma coisa martelando na cabeça? Parece que tudo na vida vai ressoar aquilo lá. Você está com vontade de encontrar uma pessoa, parece que você vê a pessoa no rosto estranho, né? Não sei se aconteceu isso com você, às vezes você está pensando muito numa pessoa, às vezes você vê e pensa: nossa, fulano passou ali, né? Sua cabeça, né? E os sonhos, eles revelam muito de quem nós somos, e Deus usa isso para nos mostrar caminhos. Por isso Faraó sonha, porque, afinal, ele, com todos os defeitos dele, tem uma responsabilidade de manter o seu povo, de enfrentar. Ele digamos assim, a maior autoridade do mundo conhecido da época. Sobre ele recai uma responsabilidade muito grande ainda, e muitos privilégios também. E ele, lidando com a sua gestão dos recursos públicos, e ele lidando com o seu ministério, por assim dizer, precisava dar conta da vida do povo. E é sempre algo muito difícil, e eu penso na vida dos nossos administradores aqui da igreja, em tempos de incerteza, como é difícil planejar as coisas. Especialmente quando os indícios dão conta de que haverá um tempo bom, interessante. Se planejar primeiro ter um tempo bom. Por quê? Porque você fica naquela dúvida: se guarda esse trem ou se investe. Se você espera um pouco mais. Igualmente, quando você tem, como no nosso caso, uma crise instalada, você tem mais perguntas do que respostas. Você está querendo ser semeador do Salmo 126. Eu não sei se eu faço pão ou se eu planto uma árvore, né? Um pé de trigo no ano que vem. São os dilemas da vida que todos nós precisamos dar conta. E muitas vezes, ao percebermos e sonharmos com as coisas que Deus coloca no nosso caminho, nós acordamos como Faraó, perturbados. Eu não sei como é que é nos nossos noites de sono, né? Mas um sinal de crise é que a gente começa a dormir mal. Sabe? Parece que manda um aviso, né? Tem alguma coisa se movendo nos bastidores, tem alguma coisa à espreita da nossa vida. Meus queridos, a vida é assim. Esse é um texto muito antigo. E em todos esses milênios passados, desde essa narrativa, a vida sempre foi assim.
nós nos deitamos para dormir e muitas vezes Deus nos fala de coisas assustadoras. Foi assim com o copeiro, foi assim com o padeiro, no texto anterior que nós lemos, é assim comigo e é assim com você. Mas nós podemos nos ocupar de viver ou nos ocupar de morrer. E meus queridos, em meio aos seus medos, em meio aos seus temores, o grande Faraó, o filho do Deus Sol, o garantidor das cheias do Rio Nilo, e é interessante que no sonho ele está colocado às margens do Rio Nilo, isso é indicativo de vida, né? A vida no Egito, mesmo hoje, especialmente na antiguidade, nascia e morria junto com as cheias e secas do Rio Nilo. Todo ano o Rio Nilo enchia, a gente aprende isso na história, né? Nas aulas de história antiga, e depois ele dava uma esvaziada. E ao fazer isso, ele tinha semeado nas margens sedimentos, matéria orgânica, que é o adubo, né? Ele adubava o rio, o leito do rio. E ali os egípcios puxavam a irrigação, faziam as suas plantações. Do rio dependia a vida das pessoas. E Faraó está ali, às margens da vida não só dele, mas de todo o povo que está sob os bons ou maus cuidados dele. Às vezes eu fico pensando, né, dentro de casa, posso muito chegar isso domingo, né? Primeiro porque dá, que a gente confessa, dá um alívio, né, quando eles dormem assim no fim do dia. A gente já está, né? Não é só comigo, né, gente? Eu acho que dá uma culpa também, dá uma culpa. É as duas coisas, é um alívio culposo, né? Assim, alívio porque, né, finalmente parou de lutar com isso. E uma culpa porque a gente se sente chato, ó. Por que eu estou dando graças a Deus que dormiu, né, a criança? Mas aí a gente se põe ali, naquele silêncio, a criança dorme às vezes de qualquer jeito, assim, né? Aí você pensa assim, o que eu vou fazer para criar essa menina nos caminhos do Senhor? Como eu vou honrar a vida dela com uma educação que a ajude a desenvolver o seu potencial que Deus lhe deu? Como eu vou me posicionar como pai, como a Lili vai se posicionar como mãe diante da vida? Nós estamos à margem do Nilo. Só que daqui a pouco chega a nossa hora de ir para aquele Nilo. E aí, ao invés de alívio, muitos de nós lidamos com frustração, com medo, com recessão ou crise, né? Com a vida que está ao nosso redor, as suas possibilidades e aquilo que dói, que são as suas impossibilidades. Faraó, por toda a imagem, por toda a sua pompa, por toda a sua circunstância, por tudo aquilo que ele representava simbolicamente na cultura, era de carne e osso. Ele também tinha pesadelo. E, meus queridos, essa é uma realidade muito única. A Alice, a gente já tem a impressão, às vezes, ela agora está falando de algumas coisas, só pode ter vindo de um sonho. Ela ainda não sabe, né, identificar o que é sonho e o que não é, mas ela acorda, às vezes, numa pilha, falando dos desenhos animados. Isso não é possível, ela deve estar sonhando com estranho. Ela acorda, sabe, no 320, não é nem 220, né? Acorda assim, chama, mamãe, eu estou aqui. Eu sei que você está aí, né? Mas ela acorda assim, e nós acordamos que nem Faraó também, caracolando as nossas coisas. Aí dá gastrite, aí dá azia, aí dá taquicardia, aí o trabalho que não para, porque você já não dormiu bem, e assim nas últimas 3, 4, 5 noites, que você não sabe nem se vai aposentar antes de chegar no caixão. Você não sabe se o documento daqui a alguns anos para você conseguir a aposentadoria vai ser o seu atestado de óbito, do jeito que a coisa vai, né? Nós olhamos o futuro com incerteza, e isso vira pesadelos. Mas todos nós, por mais cursos de paternidade que tenhamos, por melhores gestores que sejamos, por melhores formações que tenhamos tido na área do nosso trabalho, somos tão humanos quanto Faraó, e ele é tão humano quanto nós. O que pessoas humanas que se ocupam de viver fazem? Buscam ajuda. E não é fácil, porque em termos de crise, sobe um Faraó na nossa cabeça, sobe uma figura assim, semi-divina na terra, e nós
temos dúvidas, não queremos admitir os nossos pesadelos, não queremos admitir os nossos medos. Que dirá para um Zé ninguém, literalmente um Zé, José ninguém, que veio de sabe-se lá onde estava preso. Nós não queremos admitir aos nossos filhos, nós não queremos admitir aos nossos cônjuges, nós não queremos admitir ao pastor, nós não queremos admitir a Deus aquilo que nos fere e que nos açoita todas as noites. É uma coisa, um comportamento, assim, quando a gente fala assim, fica meio bestalhado mesmo, né? Mas é algo que nós fazemos, assim, a gente prefere rolar para lá e para cá, rolar para lá e para cá, acordar, ficar não rolando na cama, mas sabe aquela. Abre um buraco, né? De tanta pessoa anda em circo, e às vezes a pessoa vai trabalhar, mas a vida dela está andando em circo. Faraó chamou José. E aí, quem são elas? Primeiro, ele recorreu ao que é conhecido da cultura dele. Quer dizer, José não é a primeira opção de Faraó, de jeito nenhum. Ele chama os mais sábios, os mais imponentes, de repente os que falam mais grosso, de repente aqueles que falam o que ele gostaria de ouvir, de repente aqueles que lhe adulavam, o poder ele seduz, né? Então primeiro ele chama o top, né? Ele chama o ciclo de poder, né? Para fazer o atendimento. Então, ele chama esse pessoal que não tem nada a dizer, a não ser Faraó. Não vai rolar. Nós estamos no mesmo estudo que você. E aí, nós precisamos pensar na nossa vida, pensar em como nos ocuparmos de viver e não de morrer, à luz dos relacionamentos que estão ao nosso lado. Será que nós nos cercamos de pessoas que agregam? Ou será que nós estamos nos cercando de gente fútil, de gente banal, de gente que não tem mais a dizer do que aqueles chavões, de gente que não tem uma palavra de esperança, de gente que não pode, de repente, orar por nós, de gente que tem muito status, muita bandeira, fala muito bonito, mas é raso, é vazio e não é de Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Faraó não tinha a quem recorrer pelo lugar que a vida o colocou. Mas aí que bom que Faraó desceu o degrau e foi conversar com o copeiro. O copeiro, por sua vez, se lembrou de 2 anos atrás de um certo Zé, que estava lá no Xirindó. Só, Faraó, que me lembrando, o copeiro tinha desgostado do Faraó, né? Lembrando lá das minhas situações aí com o senhor, né? O padeiro-chefe estava junto nesse trem, o barco dele naufragou, eu estou aqui. Mas só, naquele tempo, eu me lembro de um jovem chamado José, que interpretava sonhos, e de acordo com a interpretação dele, acontecia. Aí, claro, quando você está no bico do couro, você esquece que é Faraó, você manda chamar o presidiário. Você manda chamar a pessoa mais improvável. Você chama literalmente José, na esperança que ele te faça algum bem. Que bom para Faraó que havia José. E José era um homem de Deus. Às vezes, meus queridos, a gente só sai desses becos que a vida nos coloca quando, pela graça do Senhor, alguém nos fala, alguém nos mostra, alguém é essa pessoa ao nosso lado. Que às vezes não nos conhece, a não ser de nome ou de cargo, mas que tem uma palavra vinda do céu para a nossa vida. Surpresas que Deus, é como se Deus olhasse e dissesse: olha, eu estou aqui, eu estou cuidando de você. Você não está vendo, você está assustado aí com a perspectiva, né? Você acha que esse sonho vai te roubar a paz, a coisa está feia? Eu sei de tudo. Aliás, melhor que você. Fica suave. Você já fica de boas. Eu estou cuidando disso. E aí, meus queridos, eu quero destacar o comportamento magistral de José. José estava, muito provavelmente, pensando que para a sua vida não havia muita saída. Porque
meus queridos, a vida de José é uma sucessão de desgraça em cima de desgraça. E o único sonho que realmente ele está lidando não é o dele, que começa a sua narrativa, mas é o dos outros, o tempo todo. É isso que a vida estava fazendo com José. A vida dele, quando ele é jovem, começa com um sonho. E talvez aí, por um pouco de imaturidade, ele conta para os irmãos, conta para os pais um sonho que tinha uma coisa subversiva, né? Ele se vê, né, os pais se prostrando diante dele, os irmãos, e isso quebra toda a estrutura da família da época, né? Nunca que o pai vai fazer isso diante de um filho naquela cultura, e os irmãos mais velhos nem pensavam também. Ele conta isso. E aí, né, o irmão mais velho fica mordido. Vale lembrar também que, muito possivelmente, José não lidasse bem com o claro favoritismo que o pai dele tinha, né? Todos os filhos se vestiam, mas a roupa de José tinha algo a mais, né? Era colorida, era mais vistosa. Eu acho assim, quando ele era dos mais novos, ele foi o único que não teve que usar a roupa emprestada dos outros, sabe? Aquela coisa, né? Tem algumas roupas que vão de geração em geração na família, né? José não passou por esse trem, né? Tinha roupa própria. E talvez pela sua maturidade, ele tenha virado um faraó antes de conhecer o tal. O que acontece? Traição. Veja, por mais imaturo que José seja, isso não desculpa de maneira alguma o que os irmãos fizeram. Um complô, uma coisa assim que a gente tem nem palavras para descrever. E é bonito que a Bíblia fala disso, está lá. Famílias fazem isso, infelizmente, não deveriam, mas fazem. Está lá na palavra de Deus, mas há esperança. Os irmãos fingem que ele morreu, dão um sumiço com ele na cisterna. Quem resgata eles são traficantes de escravos. Pegam ele e ele, de filho favorito, vira irmão maldito, e de irmão maldito vira escravo. Faz assim, né? E aí nós, com o decorrer aí da história, descobrimos que uma figura importante do reinado, Potifar, ele gosta de José e compra, que é escravo, né? E a bênção de Deus começa a se manifestar na vida de José. Tudo que ele encosta a mão dá frutos. Ele abençoa a casa de Potifar e em nenhum tempo houve tanta prosperidade naquele lar. Só que aí a vida dá uma outra curva, né? E a esposa de Potifar começa a se insinuar para ele. Ele, não. Até que ela também faz um complô. E o camarada agora não vai para a cisterna, ele vai para Shiloh, escravo e preso. Sabe quando a vida... Tem alguns adjetivos que a gente gosta quando a vida nos diz, né? O doutor, não sei o quê, né? O inteligente, ótimo, a gente fica feliz. Mas tem alguns outros rótulos que a vida às vezes põe que doem. Maldito, renegado, bastardo, escravo e agora preso. E lá, sabe quando parece que o pessoal diz que parece que a vida está mandando de mim, né? Está tirando uma com a minha cara. As pessoas começam a colocá-lo de novo como administrador da cadeia. A cadeia funciona melhor por causa que José está lá. E nesse ocupar-se de viver, as pessoas começam a partilhar dos seus medos, dos seus sonhos com José. Ele que começa a sua vida a ter um sonho, agora lida com os sonhos dos outros. E aí, eu não sei quanto a você, né? Eu não sei como é que você se porta numa situação assim, eu consigo imaginar a minha situação. Fala de bênção, fala de sonhos, fala dos outros. Aí você diz assim, mas e eu? E a minha casa? E o meu sonho? Sabe aquela sensação, pô, o cara é ferreiro, mas em casa é só palitinho de churrasco, né? A vida nos coloca em situações assim, em que nem tudo estará em ordem conosco, nem tudo estará como nós gostaríamos, e que algumas situações que a vida colocará serão para nós
sonho do copeiro, lidar com o sonho do padeiro, é nesse outro dia, passados 2 anos, lidar com o sonho de Faraó. E eu, Senhor! José não cedeu a essa armadilha. Aqui nós já percebemos que José havia amadurecido. Ele entendia que a vida não era do jeito que ele gostaria, que a vida não seguia o ritmo que ele gostaria de determinar, que havia outras forças o tempo todo agindo com a vontade humana, os poderes dos reinos deste mundo, as forças espirituais. Meu irmão e irmã, nós não vivemos sozinhos no mundo. Nós havemos de nos frustrar. Nós havemos de nos sentir aprisionados pelas circunstâncias. Nós havemos de ter que lidar com a possibilidade de não haver muita saída para nós. Ocupe-se de viver. Ao ouvir a voz das outras pessoas, ao se colocar como bênção e não como reclamando, José começa a dar os primeiros passos para a sua longa saída da carreira. Ele interpreta os sonhos, o copeiro é liberto, como José tinha dito, e diz assim: ô José, fica tranquilo, que quando eu chegar lá no palácio, olha, eu vou fazer, vai ter que ir para você, eu vou indicar você para falar, eu vou levar o seu currículo, eu vou apresentar você para aquele que pode resolver o seu problema. E claro, eu fico pensando, José, que bom, amém. Passam-se 2 anos e o copeiro se esqueceu de José. A família esqueceu. E agora aquele amigo de ocasião se esqueceu também. A pergunta que não quer calar: e Deus? Perceba como a postura das pessoas para conosco influencia as perguntas que nós fazemos acerca de Deus. Será que Deus também se esqueceu de mim? Será que Deus está vendo aqui, de raio-x dentro dessa cadeia, o absurdo que acaba de acontecer? Promessa, cara é político, né? Promete e não cumpre. Será que Deus não percebe que há um sonho? Será que Deus não está preocupado com a minha vida? Haverá Deus irrenegado também? Chegou 2 anos depois a notícia que faria você e eu pularmos de alegria. Faraó está te chamando. Ele deve ter juntado os pontos. Caraca, tomou lá um extrato de guaraná cerebral, né? E lembrou. Faraó chama ele. Eu não sei contar você, mas eu muito provavelmente ia vamos dizer, o pessoal canta errado aqui, eu vou de qualquer jeito. Meu velho como estou, eu vou de qualquer jeito. José foi se barbear. Percebam, queridos, que provavelmente depois de 2 anos, pelo menos, de cadeia, ele já não era aquele ator bonito que a Record foi para fazer, né? Devia estar mais para náufrago, né? Não devia estar muito apresentado. De repente, a roupa dele, né? Se fosse hoje lá nos Estados Unidos, era aquele uniforme laranja, né? Uma coisa linda. Parece um marca-texto, né? José não foi afoito com a vida. Depois de passar 2 anos esquecido, ele aprendeu a esperar um pouco mais. Eu não sei se a vida tem feito isso com você. Às vezes, no calor do momento, a gente quer ir na nossa força. Mas José tinha um espelho. José se olhou no rosto. E ali ele precisou, com a graça de Deus, decidir quem ele era. Decidir o que seria da sua vida à luz do novo momento que Deus estava preparando. Se ele era o filho preferido, ia continuar imaturo. Se ele era o filho maldito, e continuar relegado ao esquecimento. Se ele era um escravo que tinha preço, que era comprado e vendido de acordo com os interesses dos poderosos como o Faraó. Ele tinha que escolher que rosto ia colocar na sua face naquele dia. Ele podia ir como um escravo, como um capacho. Eu estou aqui, Senhor Faraó,
que você faça da minha vida o que você quiser. Ele poderia ir como um maldito. Ai, a vida, Faraó, esse seu copeiro é um matante. Ele poderia vestir a máscara do Vingador, ele poderia vestir muitos rostos naquele dia, mas ele escolheu o seu mesmo. Ele escolheu aquilo que Deus lhe criou para ser e fez a barra. Porque, meus queridos, pior do que ficar 2 ou muitos mais anos na cadeia é olhar no espelho e não se reconhecer mais. É depois de passar por tanto na vida, se esquecer de como é bom ser livre. Depois de passar, como no filme que eu mencionei, ele sai pelo esgoto, literalmente, chafurdando todas as coisas horríveis imagináveis. Pensar que é essa a sua natureza. Não. José respira fundo e se lembra que ele serve, assim como eu e você, ao Deus vivo. José veste o rosto de um homem de Deus. José faz a única escolha que abre portas. José faz a escolha de manter-se íntegro. José faz a escolha por um amanhã abençoado e não por salvar o seu couro no dia de hoje. Meus queridos, ele seria com lágrimas. Meus queridos, ele, como o lavrador, está vendo os primeiros raminhos de plantas nascendo da terra. E ainda assim, ele senta, se fosse na minha terra, toma um chimarrão, faz a barba e vai abraçar a vida. Mas, meus queridos, não basta a gente vestir o melhor rosto que tem, o nosso. Não basta nós percebermos que o tempo da liberdade está chegando, que nós, a graça de Deus, em prisão, em escravidão, em renegação da família, escolhemos nos ocupar de viver. Não basta. Ele chega lá e quando o Faraó adula a ele sabe muito bem o lugar que ele ocupa no universo. Isto não está em mim, Senhor Faraó. Mas Deus te dará a resposta. Meus queridos, no fim, esse é o verdadeiro espelho da nossa alma. Mais que a barba, é quando nós nos apresentamos sinceros perante o Senhor. Quando nós entendemos que não é a artimanha humana que resolverá, não é a adulação que deve nos enganar, não são as facilidades oferecidas pelo poder de Faraó que devem nos seduzir, mas a certeza de que diante de Faraó, diante das barras de uma cadeia, diante daquele sol que nasce bem redondinho no alto da cisterna, diante daquela noite de choro, do abandono, diante da vida como ela é, com os seus grandes pesadelos e com suas grandes esperanças, quando nós entendemos que o único que nos conduz com segurança entre a vida e a morte é Deus. Faraó precisava disso. Faraó precisava ouvir naquele dia que havia um Deus que conhecia todas as coisas e que esse Deus era com José. José não foi pedir emprego. José não foi se meramente rastejar. José foi humilde perante o Senhor. José foi usado naquele momento, porque durante todos esses anos ele cresceu. Ele ainda era jovem, mas pode ser que ao se olhar no espelho ele pensasse: puxa, mas Deus está demorando tanto. Essa ruguinha aqui, quando eu saí, isso aqui deve ter sido tempo de escravidão. Esse pé de galinha aqui, esse pé de dinossauro que ele cresce, né? Esse pé de dinossauro aqui desse lado, é porque todas as noites eu lembro do horror que foi os meus irmãos, aquele bando de praga que Deus colocou na minha vida. A entrada, nossa, tá feio esse trem, deixa eu passar um grecinho 4.000. Dá uma disfarçada. Meus queridos, José
havia crescido para além dessas preocupações, de acelerar o tempo, de não viver a vida como ela estava ao seu redor. José descobriu bênçãos na cadeia e, retrospectivamente, deve ter descoberto, ao fim da sua vida, quando tudo dá certo, ele descobriu que Deus estava com ele a cada instante. José está aqui no meio do caminho. Ele ainda não chegou lá, assim como você e como eu, assim como o faraó, assim como toda a humanidade, em todos os lugares e em todos os tempos. Peregrinamos, procurando nos ocupar de viver, procurando dar conta dos nossos medos, procurando nos esvaziar e não sermos um mero papel decorativo na sociedade, mas reconhecermos o nosso próprio rosto na graça de Deus no fim do dia. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe. Meu irmão, minha irmã, não está em você mesmo. É Deus quem pode fazer a diferença. Meu irmão, minha irmã, você não precisa vestir o rosto do escravo, do maldito, do enjeitado, do coitadinho, ou o que quer que seja. A você basta o rosto que Deus te deu. Isso é suficiente para abrir as portas, isso é suficiente para dissipar os temores, isso é suficiente para que você seja uma bênção em palácios, prisões e onde a vida te levar. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus sabe. Deus está presente. Deus não se esqueceu de você. Deus conhece o seu coração. Deus te faz crescer. Deus te prepara para aquilo que Ele há de acrescentar na sua vida a cada passo difícil que você dá. Imagina, para José, quando surge a grande oportunidade, ele não está pronto. Barbeado, bem vestido, mas com o coração em paz. A vida é assim. Ocupe-se de Deus. Ocupe-se de viver. Se as pessoas falam de sonhos e isso lembra dos seus, abençoe a vida das pessoas. Se você se sente a bolacha menos recheada do pacote, pelo menos levante a mão para o céu e diga que você tem menos caloria. Você é light. Você não gera celulite. Pense no lado bom da vida. Veja a graça de Deus na cisterna, veja a graça de Deus na prisão, para que quando o palácio aparecer, você saiba transitar, escolhendo vida, escolhendo abundância de bênçãos de Deus, da presença do Senhor. Isso é tudo o que você precisa. Seja você faraó, seja você o José do Egito, seja você quem for. Você precisa de Deus. E porque nós precisamos de Deus, nós vamos nos colocar em pé. O Ministério do Louvor estará aqui na frente. Nós precisamos que o poder do Altíssimo desça sobre nós. Foi isso que José testemunhou. Eu achei que ia descer um pouco. Acontece. Isso acontece. O que nós precisamos, meus queridos, é de leveza na vida. E quando o Espírito do Senhor desce sobre nós, quando o Espírito do Senhor desce sobre a cadeia, quando o Espírito do Senhor desce sobre a nossa vida cansada, quando o Espírito do Senhor nos interpreta a existência aos olhos de Deus, tudo muda. Por isso nós vamos cantar em espírito de oração, que seja esse o seu clamor, por mais de Deus, por mais do Espírito do Senhor. É isso que você precisa. Agora o Gilson está chegando, cuidando lá da mesa.
se ocupando de viver. Foi bom que acordou todo mundo, né? Quem estava... Não se assustem, tá? Depois eu explico. É que esse microfone deu um probleminha porque ele estava desligado. Quando ele está desligado, ele capta uma outra frequência. Tá vendo? Quando a gente não está na frequência certa, a gente pode captar os ruídos do negócio. Se a gente estiver ligado em Deus, olha o barulhão que está na vida da gente. Não é? Mas desejar, se ligado de nós, a gente vai estar ligado na frequência certa, que é o Espírito Santo está vindo sobre a nossa vida. Receba isso verdadeiramente na sua vida.
o Teu Espírito Santo nos traga à memória as Suas promessas, a Tua presença e o Teu cuidado, pois Tu não te esqueces de nós jamais. E por isso nós te bendizemos, e por isso nós nos entregamos diante da Tua face. Todos os cuidados, todos os medos, toda a fragilidade, a nossa imaturidade, tudo isso nós entregamos ao Senhor, para que o Senhor cumpra em nós o Teu santo, agradável, maravilhoso querer. Por isso, Senhor Deus, nós te bendizemos nessa noite. Nós, em meio às circunstâncias da vida, queremos te bendizer e contar com a Tua presença, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos nos assentar, queridos e queridas? Visitantes de primeira vez,